O clima no condomínio Arvoredo, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, é ainda de muita apreensão. As pessoas estão assustadas e com dúvidas desde a morte de uma moradora, vítima de meningite, no início da semana. Há 20 dias teve essa jovem na casa dela. Ela vende confecções e, por sinal, ela fez uma compra. E ela tem um bebê de 6 meses, a filha dela está morando com ela. Aí eu tive essa dúvida se o tempo de incubação, se teria algum problema com a criança ou com ela, ou com a filha, ou alguém que visita a casa, né? Na última segunda-feira, o pai de Leidiane de Souza, de 27 anos, encontrou a jovem morta no apartamento onde ela morava sozinha. O corpo estava cheio de manchas. Pessoas próximas à estudante contaram que no sábado ela se queixou de dores na cabeça e febre. Com o diagnóstico de meningite, os moradores agora querem ser vacinados. Quem toma essa vacina, acha onde? O governo vai dar, tem que ir nas clínicas autorizadas. Então, só essa dúvida que eu acredito que hoje aqui, junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, vamos tirar aqui. Técnicos da Vigilância Epidemiológica foram ao condomínio tranquilizar os moradores. Eles deram uma palestra sobre a doença, que só este ano já matou na Bahia 71 pessoas. Vizinhos e amigos que tiveram contato com Leidiane começaram a ser medicados com os antibióticos. Quando nós detectamos um caso, nós fazemos toda a avaliação dos verdadeiros contatos daquele caso, que é um contato íntimo, com tempo prolongado, e realizamos a quimioprofilaxia, que nesse momento ela tem um efeito muito mais importante do que a própria vacina. A vacina ela exige um tempo de 10 a 14 dias para garantir a proteção. Já a quimioprofilaxia, que é o uso do antibiótico naquele momento, ele tem um poder maior de quebrar a cadeia de transmissão da bactéria. Agentes do Centro de Controle de Zoonoses também visitaram o condomínio Arvoredo nesta sexta-feira. Eles estão à procura dos caramujos africanos. Segundo os moradores, todo o condomínio está infestado do molusco, que pode ser um transmissor da meningite. Mas esta veterinária do Centro de Zoonoses informa que a meningite registrada no condomínio não é transmitida pelo caramujo. É comum na Ásia, na África, não existe nenhum relato no Brasil da meningite causada por esse verme e também não tem possibilidade de albergar a bactéria. Só que em casos da presença do molusco, é preciso também saber capturá-lo para evitar a transmissão de outras doenças. Se não tiver uma luva para vestir as mãos ou até mesmo um saco plásticos, pegar os animais, colocar em uma vasilha plástica, depois deles na vasilha plástica, colocar em uma solução de água, para 1 litro de água, 5 colheres de sopa de sal, aguardar 3 horas para que os animais possam morrer. Depois o importante também é quebrar as cascas dos caramujos para que não sirva de foco para mosquito da dengue. Como vimos na reportagem de Vinícius Cunha, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, foram registrados 71 óbitos por meningite do tipo C na Bahia. Os casos de morte aumentam o medo da população, que ainda tem muitas dúvidas sobre a doença. Quem nos fala mais sobre o assunto é a repórter Juliana Amaral. Boa noite, Juliana. Boa noite, Juca, Carol, boa noite a você que nos acompanha aqui no Bahia Record. Tanto a imunização como a transmissão da doença ainda causam muitas dúvidas, sim, na população. E é sobre isso que eu converso agora com o médico infectologista, Dr. Antônio Bandeira. Boa noite, doutor. Afinal, a questão da transmissão da doença, as pessoas ainda têm muitas dúvidas com relação a isso. Como é que ela acontece de fato? Olha, é importante as pessoas saberem o seguinte: a meningite meningocócica, ela se transmite através de gotículas respiratórias. Quando nós falamos uma pessoa com a outra, nós emitimos gotículas. Então, essas gotículas são capazes de infectar, mas não são somente assim, eu conversei com alguém aqui, saí e a pessoa está infectada. Você precisa de um tempo. É por isso que as pessoas consideradas expostas são pessoas que têm um contato próximo, pessoas que vivem no mesmo domicílio, pessoas que vivem dentro da mesma casa, pessoas que, por exemplo, crianças que frequentam creches ou escolas e passam o dia inteiro juntas, pessoas que, por exemplo, tiveram contato aí próximo de secreções, beijaram, uma pessoa beijou a outra, etc. Então, esse contato próximo, de você estar o tempo todo falando com alguém de forma próxima, esse próximo a gente considera pelo menos 1 metro de distância para menos e um tempo que tem que existir, não é um tempo curto, esse é um contato de risco. É isso que a gente considera como contato importante, inclusive para que as pessoas possam fazer profilaxia, ou seja, se tem um caso de meningite, aquelas pessoas que vivem no mesmo domicílio, por exemplo, todas têm que tomar o antibiótico para poder fazer a profilaxia e não terem chance de desenvolver a doença.
Seriam só as pessoas que vivem, os familiares ou vizinhos também, pessoas próximas que de repente frequentam a casa daquela pessoa que está infectada? Essas pessoas também deveriam tomar a profilaxia? Tecnicamente não, porque se um vizinho teve um contato ocasional, tudo bem, conversou e foi embora, ele não tem um contato chamado, que a gente chama assim, que é realmente um contato de risco, ele não tem um contato prolongado com aquela pessoa, ele não é considerado contato de risco, tá certo? Porque isso acontece com qualquer pessoa. A gente aqui, eu estou conversando com você, se fosse assim, a gente teria que estar o tempo todo fazendo profilaxia de todo mundo. Se chega num restaurante, o garçom lhe atende. Então, esses contatos não são de risco. O contato de risco é quando você tem pessoas que coabitam, ou então passam muito tempo do seu dia a dia juntos. Agora, só existe uma vacina para meningite C ou a gente tem aí outros tipos de forma de imunização mesmo? Olha, é importante saber o seguinte, a vacina para meningite meningocócica, a gente tem a vacina conjugada, inclusive uma específica conjugada para meningococo tipo C, e vacinas não conjugadas, que essas, inclusive, muitas vezes pegam mais de um tipo de meningococo, C, A, Y, etc. A vacina conjugada C, essa dá imunidade longa, de 15 anos em diante. A gente hoje tem uma certa segurança nesse aspecto. A vacina não conjugada, que tem uma imunidade pequena, dá 2 anos de proteção aproximadamente. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações. Voltamos ao estúdio.